Pai do Senhor, meus amados, hoje são dia 4 de novembro de 2025 e vamos continuar nosso estudo em Romanos capítulo 11, verso 11 e 12 em diante, né? Somos ramos podados, enxertados. Aí começa a leitura assim. A próxima questão é: os judeus foram derrotados, excluídos para sempre? A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram a porta aberta quando saíram e os de fora entraram. O resto vocês sabem. Os judeus começaram a pensar que talvez tivessem perdido uma coisa boa. Mas se a saída deles impulsionou essa migração mundial de não-judeus para o reino de Deus, imagina o efeito da volta deles. Que lindo retorno será. Mas não quero continuar falando deles. São vocês, os de fora, que me preocupam. Minha tarefa pessoal se encontra nos chamados de fora. Por isso me esforço ao máximo quando estou entre meus parentes israelitas, os chamados de casa, esperando que eles percebam o que estão perdendo e queiram se envolver com o que Deus está fazendo. Se a queda deles iniciou essa migração em escala mundial, o seu retorno, a sua recuperação produzirá algo ainda maior, uma volta em massa para casa. Se a primeira coisa que os judeus fizeram, ainda que prejudicial para eles, resultou no bem de vocês, pensem no que acontecerá quando eles acertarem o passo. Pois bem, a palavra de Deus aqui, ela está falando sobre os judeus. Porque, na verdade, Deus criou os judeus como povo exclusivo seu. Os judeus foram criados para abençoar toda a terra, já que Deus não ouve a pecadores, né? E aos judeus, eles ouviriam por ser um povo dele. Mas ocorre que, pela influência satânica ou coisa do que o valha, os judeus acabaram abandonando Jesus, né? Acabaram achando uma coisa melhor, entre aspas, que Deus, e foram se desviar. É o que acontece hoje nas nossas igrejas, né? As pessoas são acolhidas com amor, respeito, e daqui a pouco, né, alguns se desviam, acham que o mundo é melhor do que Jesus. É a mente deles, as forças espirituais contrárias, convencendo a eles que servir ao mundo é muito melhor que Jesus. E no final das contas, quando morrerem, verão o resultado dessa loucura deles, pois irão passar a eternidade no inferno. Pois bem, mas aos judeus que saíram, que o reino de Deus era exclusivo dos judeus, quando eles saíram, como diz o Evangelho, deixaram a porta aberta. E os povos que não eram judeus, não eram de Deus, acabaram entrando pelaquela porta aberta, né? E se tornaram cristãos. Se tornaram abençoados, se tornaram povo do céu. Pois bem, então chama vocês que se desviaram da presença do Senhor. Retorne para Deus hoje.
não corram o risco de passar a eternidade no inferno. Israel ainda não se deu conta, mas aqueles de Israel que se deram conta, eles hoje são de Jesus e estão adorando Deus em espírito e em verdade. Então, meus amados, Jesus está esperando vocês para continuar a caminhada de braços dados, protegendo, guiando, te livrando e no final te dando a recompensa da salvação, tá bom? Deus abençoe vocês, rique e poderosamente, em nome de Jesus. Hoje são 4/12/2025.